Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Bem, na manhã dessa quinta, 7 de maio de 2020, maio, mês da família, nós queremos compartilhar uma palavra com vocês, essa manhã de consagração, e essa palavra se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a gente vai ler até o versículo 7, e o tema dessa palavra é família, alvo permanente de Deus. O título aqui na minha Bíblia diz: o ministério de Eliseu. Eliseu ajuda uma viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer por essa palavra, e que o teu Espírito Santo na manhã desta quinta-feira esteja nos iluminando, e que a tua palavra nos edifique, nos exorte e nos console, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus queridos, minhas queridas irmãs, o texto que nós acabamos de ler fala aí sobre uma característica muito importante do ministério do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele é aquele profeta que, quando ele era servo de Elias, e quando Elias estava prestes a ser tomado pelo Senhor, Elias perguntou para ele o que ele desejava, e ele disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias falou: se você estiver ao meu lado quando eu for tomado, isso acontecerá. Elias ainda falou, poxa, você me pediu uma coisa difícil, mas se você estiver ao meu lado, se você estiver perseverando, você vai receber essa unção, essa porção dobrada. De fato, o ministério do profeta Eliseu foi um ministério marcado por grandes milagres, por grandes sinais da parte do Senhor. De fato, ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo. Então, nesse capítulo 4, nós vemos aí grande manifestação do poder de Deus no ministério do profeta Eliseu, e também nós vemos aí a providência de Deus na vida de algumas famílias. No caso que nós lemos aqui, a primeira personagem, a viúva, essa mulher, que era esposa dos discípulos lá, dos profetas, ficou viúva. E eu acho que essa palavra é uma palavra que cai muito bem dentro do nosso contexto social, o momento que nós estamos vivendo.
capítulo 4 também fala da Sunamita, que era uma mulher que tinha uma situação razoável, né? E resolveu fazer lá um quartinho para o profeta. Ela sempre viu o profeta Eliseu passar ali nas redondezas da sua casa e se preocupou em fazer um quartinho para acolher o profeta quando ele fosse naquela região. E o profeta, o homem de Deus, profetizou para ela que ela daria à luz a um filho. E depois que aquele menino, né, a profecia se cumpriu, o menino cresceu, né, foi se desenvolvendo, veio a sofrer de uma enfermidade, de uma doença, né, e chegou a vir a óbito, como relata a palavra de Deus. E o Senhor, através do profeta, manifesta o seu poder, e aquele menino, ele volta à vida, né, ele ressuscita ali. O profeta Eliseu vai à casa dela e Deus manifesta o seu poder, a sua misericórdia. Então nós vemos que, e também lá no finalzinho dessa passagem, também fala da morte na panela. O versículo, deixa eu achar aqui, no capítulo 4, versículo 40, depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então nós vemos mais uma vez aí o poder de Deus, porque aquele tipo de alimentação, né, chamado colossíntidas, os pepinos selvagens, eles provocaram alguma reação adversa naquelas pessoas que estavam se alimentando daquele preparo. E mais uma vez o Senhor, através do profeta, agiu a favor daquelas pessoas. E o texto parece mostrar para nós, né, o contexto, que não era um período de prosperidade, um período talvez de escassez, um período de adversidades. E aí é interessante, irmãos, a gente observar que nesses tempos de crise, nesses tempos de dificuldade, é um tempo em que aqueles que invocam o nome do Senhor podem experimentar grandes livramentos de Deus, como nós vemos aqui nesses personagens, né? Enfrentando adversidades, lutas e desafios. Então, o primeiro desafio que nós vemos aí foi a situação da viúva. Aquela mulher sofreu a perda do seu marido. E a gente sabe que isso é muito terrível, quando uma mulher, né, uma família, perde aí, principalmente aquele que é o sustentáculo da família, pai de família, que gera o recurso, que gera renda para a família. Mas mesmo assim nós vemos a providência de Deus. Nós vemos que aquela mulher, ela não se abateu, não se entregou, ela confiou na palavra do profeta. Quando os credores já estavam à porta, querendo levar os seus filhos, aquela mulher recorre a Deus e ela experimenta ali um grande livramento, um grande milagre. Então, a gente sabe que nesse tempo de pandemia, né, as famílias estão mais, vamos dizer assim, né, estão mais juntas, né, nesse período, estão mais reunidas, e esse é um tempo para que as pessoas possam aí experimentar a comunhão familiar. Alguns dizem que esse tempo todo junto, né, muitas vezes surgem conflitos, surgem brigas, mas isso não pode ser uma realidade no meio do povo de Deus.
E nós precisamos, nesse tempo em que algumas famílias podem estar enfrentando essas adversidades, a adversidade da morte, a adversidade da falta de recursos, a adversidade, né, talvez da falta de compreensão. Esse é um tempo em que a Igreja do Senhor precisa ter uma voz profética, e o apóstolo Paulo diz que nós devemos pregar a palavra do Senhor a tempo e fora do tempo. Então nós cremos que nós não podemos, nesse tempo, perder a dimensão profética que está sobre a Igreja do Senhor, né? Porque em tempos de crise, em tempos de adversidades, é que nós, como Igreja do Senhor, vamos experimentar o livramento de Deus e vamos levar esse recurso espiritual, esse suprimento espiritual. Eu sei que a nossa igreja ela tem participado da ação social muitas vezes, né? Algumas vezes a igreja tem ajudado com cestas básicas, com algum outro tipo de assistência, mas nós não podemos esquecer, deixar de lado a assistência espiritual, a unção de Deus, a palavra profética que muda circunstâncias, né? Então, essas adversidades, essas situações de perda, elas estão acontecendo nos dias de hoje. E há uma palavra profética na Bíblia que diz: consolai o meu povo. Então a igreja também é um instrumento de consolo, é um instrumento de suporte espiritual para aqueles que estão passando por alguma luta, por alguma crise, por alguma dificuldade nesses tempos aí de adversidade. Deus, ele é socorro, ele é aquele que virá ao nosso socorro. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí eu queria compartilhar com você no livro de Salmos, capítulo 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então nosso Deus, ele é um Deus que sempre age em situações extremas, em momentos de dificuldade, como ocorreu também com Jairo, né? Jairo que estava lá com a sua filha também numa situação difícil, e Deus operou, né? A mulher que sofria do fluxo de sangue, Deus, ele vai sempre manifestar a sua provisão para aqueles que o buscarem, para aqueles que clamarem. Então que nesse tempo aí de crise, de dificuldade, que a gente, como igreja do Senhor, a gente possa ser voz profética, a gente possa agir como intercessores e intercessoras, para que mesmo não estando às vezes presente fisicamente, mas a nossa oração, a nossa intercessão possa chegar em lugares que nós estamos tendo aí, né, dificuldades nesse tempo de locomoção, mas que a nossa oração, a nossa intercessão, ela possa fazer a diferença na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, possamos levar consolo. Famílias estão perdendo seus entes queridos nesse tempo de pandemia, infelizmente, né? Essa doença é uma realidade, mas eu quero dizer para você uma coisa: a palavra do Senhor lá em Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes a gente ouve aí, né? Hoje eu estava ouvindo uma matéria, né, falando lá da questão da crise dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos diz que não tem como provar, né, não tem provas ainda, mas que há evidências, né, de que o vírus saiu lá de Wuhan,
Existem teorias da conspiração falando sobre isso, mas o que eu quero dizer para você é que Deus está acima de todas as circunstâncias. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor das nossas vidas. Então a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nada irá frustrar os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para a nossa família. Que a gente possa estar lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Então nós queremos que, diante de todo esse deserto, de todas essas situações adversas que nós estamos vivendo, que os nossos familiares estão vivendo, pessoas perdendo emprego, pessoas sofrendo perdas, enfermidade, né? O nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, queridos, que você possa crer na cura de Deus, que você possa crer na providência do Senhor, que mesmo em tempos de crise, são tempos de a gente experimentar o livramento do Senhor, a gente experimentar a providência de Deus, o mesmo Deus que sustentou Israel no deserto, o Deus que abriu o mar para Israel passar. Ele continua sendo Deus que vai estar cuidando da nossa família com todo zelo. Então, é isso que eu queria deixar para os irmãos na manhã desse dia, e que você possa receber essa palavra no seu coração, e que o Espírito Santo possa estar confirmando essas palavras e te dando visão, te dando discernimento nesses tempos tão difíceis, de tantas fake news, de tantas falsas informações, que a gente possa anunciar a informação mais verdadeira de todas, é proclamar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso grande libertador. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer e te pedir que a tua mão santa e poderosa esteja sobre a tua igreja, sobre a vida de cada membro da Igreja Metodista de Jardim Oceânico, que a tua unção esteja alcançando as nossas famílias, Senhor, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, netos, ó Deus, toda a nossa parentela. Nós queremos pedir que a tua provisão, a tua cura, a tua blindagem espiritual esteja sobre os nossos anciãos, esteja sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, sobre as nossas crianças, que possamos experimentar nesses tempos, ó Deus, o teu livramento, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor.